Gostaria que pudéssemos orar. Eu já quero avisar o pessoal da mídia, eu gosto da nova versão transformadora, como falou o Lucão, né? Então, estarei usando essa versão. Infelizmente, assim, não que seja uma infelicidade, mas eu trouxe a minha Bíblia de leitura pessoal, a Bíblia em ordem cronológica, daí não acho nada do que eu estou procurando, a menos que esteja lendo no dia, né? Ela é cronológica, daí não achei o Salmo 138, ainda estou procurando, então precisei apelar ao iPad da Paty. Mas vamos orar e vai dar certo, você vai torcer. Amém? Amém? Por favor, feche seus olhos. Senhor, há uma imensa gratidão no nosso coração pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a proclamação poderosa do Teu Evangelho. Oramos que o Senhor venha trazer muita graça e revelação. Que o Senhor hoje possa gerar no nosso espírito algo que na nossa geração, no nosso tempo, possa fazer a diferença. Eu oro pelo pregador de hoje, para que o Senhor venha a ungí-lo, para que o Senhor venha a usá-lo para a sua glória, e que além de qualquer limitação, o Senhor use o seu Espírito, ou o Espírito use a palavra para falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou falar sobre o Salmo 139, né? O pastor Lucas falou o Salmo 138 e para não seguirmos a liturgia, o Salmo 139. Só que dessa vez é meu salmo, um dos meus salmos favoritos. Eu oro e choro com esse salmo, me quebranto. Mas hoje quero ler do versículo 13, especificamente, até o versículo 18. Na nova versão transformadora. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Amém. Eu gostaria de falar sobre o tema conectando-se ao propósito de Deus. Esse tem sido assim o tema das nossas conversas com a Paty, o tema das conversas com os nossos filhos, o tema das nossas conversas nas últimas 6, 7 semanas desse ano, com os discípulos, com a igreja, de nós como pastores. E acredite, é um grande desafio falar do propósito do Senhor. Até porque o Salmo 139, ele apresenta de uma forma muito especial os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência de Deus, a soberania de Deus e outros dos seus atributos. Mas algo chama a minha atenção. Eu gostaria que você pudesse fixar.
isto na sua mente e no seu coração. Nós somos criaturas. Esse salmo revela que nós fomos criados por Deus. E não sei se você consegue se alegrar, mas como eu disse, isto impacta muito o meu coração. Deus me fez. Deus fez você. E hoje eu estava lendo um livro aliás, eu estava assistindo um vídeo de um devocional que o pastor Victor nos indicou. E nessa última semana, o autor fala, um argentino que mora na Espanha, ele fala sobre a sobrenaturalidade de Deus. E de maneira especial, porque ele sabia, né, que eu iria falar do Salmo 139, daí ele fez o devocional para esse dia, 12 horas antes, o primeiro do que no Brasil, e ele disse uma frase que me impactou: existimos para que Deus seja visto. Você existe porque o Deus invisível quer ser visto. E Ele criou nós com esse propósito. O pastor John Piper, talvez, consegue resumir de uma maneira prática o propósito de Deus para nossas vidas. E ele fala em todos os seus livros e materiais. Fomos criados para exibir a glória do Senhor. E eu gostaria de apresentar de uma maneira simples isto que tem a ver com o propósito do Senhor. Por exemplo, no livro dos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Alguém quer procurar na minha Bíblia cronológica? Porque se você achar até o final da pregação, seria uma bênção. Mas eu vou procurar aqui, né? Hoje você fala assim como pastor. Pode abrir a sua Bíblia, ou melhor, pode ligar a sua Bíblia, né? Na era digital, como falou hoje o pastor Cláudio. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, e quero sublinhar, de antemão planejou para nós. Diga antemão. E Davi está falando sobre isto. Ele disse: tu me viste quando eu ainda estava no ventre de minha mãe. Não sei se isto traz para você alegria. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre de minha mãe. Então Deus conheceu, como fala Paulo, Davi de antemão, antes mesmo dele nascer. Às vezes para nós isto parece mais um salmo romântico, mas ele deveria inspirar todos nós a caminhar conectados ao propósito do Senhor. Porque no livro, fala Davi, estava registrado cada dia da sua vida. Você percebe como os atributos infinitos de Deus, eles são colocados no conhecimento do salmista de uma maneira que ele fala de tudo quanto Deus conhece sobre sua pessoa. E você precisa reconhecer que Deus conhece de maneira integral a tua pessoa. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? Mas eu pergunto, faz a diferença para ti? E o pastor Lucas falou o Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Eu quero que você cutuque, se machucar, a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: creio que estão falando contigo. Será que Deus está falando contigo?
O Senhor cumprirá seus planos, porque todo mundo está a fim de cumprir seus próprios planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Somos criação de Deus. Quando Deus pensou nessa maravilha, Frank Gonzalez, mas não sou eu que falo, é o Salmo, né? Eu apenas sou criação de Deus. Ele quis que eu nascesse na Colômbia, mas para ele seria igual se eu nascesse no Brasil ou na África. Porque tudo que ele desenhou para a minha vida foi preparado de antemão. Somos obra-prima de Deus. Somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus. É claro, para nós hoje que temos a Bíblia, é mais simples entender isto. Mas esses primeiros homens de fé não tinham a Bíblia e ainda assim acreditavam. Então isto garante que fomos criados para um propósito. Isto garante que fomos criados com um propósito. Aliás, Isaías fala que Deus conhece o fim antes do começo. Deus conhece tudo. Então, meu querido, você pode ter se equivocado, você pode ter errado no caminho, você pode ter feito escolhas ruins para a sua vida, mas Deus jamais se equivoca. E todas essas coisas que nós chamamos de problema, Deus chama de propósito. Fomos criados com um propósito. Ainda mesmo, antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano para nós. E eu entendi algo que tem feito a diferença na minha vida. O propósito de Deus é maior do que nós mesmos. E eu queria trazer, meus caros, umas ponderações muito francas e poderosas para nossas vidas. Porque às vezes nós não entendemos a seriedade do propósito do Senhor. Cuidado! Se você não entender o propósito de Deus, e talvez eu consiga ampliar um pouco o conceito na macro da próxima quinta. Se você não consegue entender o propósito de Deus, e você vai talvez achar muito forte o que eu vou dizer dentro dessas ponderações, porque o propósito de Deus, ele não pode ser entendido de maneira natural. Você precisa ter uma revelação desse propósito. Não que seja algo, sabe, que tem mistério, não. Mas você precisa entendê-lo por revelação. E para você pensar, a insatisfação que às vezes nós temos, que continuamente nós temos, é o resultado de estarmos fora do propósito do Senhor. Quantas vezes você acorda com um sentimento de inadequação, de despropósito? Parece que você se liga de manhã e você ainda não entendeu, não caiu a ficha das coisas que Deus tem para a sua vida. Então bate um desânimo, bate uma tristeza. Já aconteceu isso com você? Ou acontece apenas com colombiano? Você acorda e fica desgostado da vida, você já acorda chateado. A gente não controla o gênio do cônjuge e você fica pensando, mas por que ele está hoje desse jeito? Por que os filhos? Você fez tantos planos noite anterior, você falou que faria tantas coisas, daí você acorda desgostado da vida, sem muito ânimo, num despropósito. E talvez seja que às vezes nós não estejamos enxergando o propósito do Senhor. Porque não posso viver satisfeito e feliz fora do propósito do Senhor. Vida plena, meus queridos, apenas quando eu tenho uma conexão
com o propósito do Senhor. Por isso não podemos ter múltiplos propósitos. Isto já é despropósito. Uma vida simples é uma vida com um propósito. Primeira coisa que eu quero frisar. Quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, Satanás nos designa um. Não que ele seja o encarregado. Não vamos dar todo esse poder para ele. Mas quando você não consegue entender, eu pergunto, você já viu pessoas com uma vida podre? Podre, uma vida que não presta. Você já viu pessoas, por exemplo, jogadas na rua, dormindo no lixo? Você acha que isso é propósito de Deus para um ser humano? Não, eu estou convicto que não. E não estou aqui para julgar o que levou as pessoas nesse estado. Mas o fato de não entendermos o propósito de Deus faz com que Satanás designe um propósito que não é aquilo que Deus tem para nós. Em segundo lugar, o propósito de Deus é eterno. Sempre tem sido o mesmo propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Você está me acompanhando, sim ou não? Você está aqui comigo? Você está gostando do que está ouvindo? Você está sendo ministrado? Beleza. Então, os propósitos de Deus são eternos, enquanto os propósitos malignos, eles são temporários. Nós podemos ser livres do despropósito, porque o maligno não tem parte conosco. Mas nós precisamos entender e caminhar em obediência do propósito do Senhor. E por último, os propósitos de Deus, eles são gloriosos. Isto se tornou uma bandeira para a Paty. Ela vem fazendo um trabalho com as mulheres, ela fez um grupinho ali, e ela tem falado todo dia para as mulheres. Os propósitos de Deus, eles são eternos, são gloriosos e são verdadeiros. Porque os propósitos do maligno sempre são mentirosos. Eu já caí no despropósito. Eu já praticamente me tornei uma pessoa com um grande despropósito quando estava longe do Senhor. Mas os propósitos do Senhor são verdadeiros, são gloriosos, não trazem vergonha. Então, quando nós fomos trazidos para o mundo, fomos criados por Deus. E eu quero que você pense no seguinte: quantos escolheram hoje estar no mundo? Eu creio que nós viemos para o mundo quando nós não queríamos estar no mundo, mas Deus nos trouxe. Eu às vezes penso em coisas loucas. Eu fico pensando assim, por que eu não nasci no tempo de Paulo? Para ser um Timóteo, por exemplo. Eu teria preferido nascer no tempo sem tecnologia. Você acredita? Porque hoje a tecnologia às vezes me atrapalha. O telefone rouba meu tempo. Eu às vezes, sabe, eu fico pensando em coisas assim meio... Mas é coisa de colombiano. Você precisa entender que é coisa de colombiano. Mas por que você nasceu nesse tempo? Porque Deus criou você para esse tempo. E eu lamento, eu sinto muito ser a pessoa que diga para você que também você vai sair do mundo quando você não quer mais sair. Mas você não poderá estar tão ocupado como para não assistir a seu próprio funeral. Daí a importância de entender o propósito do Senhor. Porque Deus pôs um tempo à nossa existência. Você sabia que a nossa existência tem um limite? Uma data de vencimento? Você sabia disso? Porque quando eu era moleque eu achava que ia viver, meu Deus. Eu me converti novo, com 17 anos. Hoje eu tenho 53 anos. E como falou um pastor, que o Niles me indicou uma pregação, agora não me lembro do nome dele. Ele disse que pessoas como nós, ele é da minha idade, hoje nós temos menos passado, temos mais futuro e menos, temos mais passado e menos futuro.
já ia me atrapalhar. É porque não foi eu que disse isto. Mas, ou a frase, pessoas que nem eu, hoje temos mais passado do que futuro. Então a gente precisa valorizar o tempo, porque tem um limite. Ninguém pode desperdiçar o tempo. Lá na Colômbia, por exemplo, eu e o pastor Victor, andávamos na rua, né? Mas eu não vou falar dele porque ficaria envergonhado. Daí eu vou falar de mim. Daí o Victor chegava lá, né? Nós tínhamos um lugar, né? Balada, tal, não sei o quê. E ele me perguntava: e daí, Frank? O que você faz? Eu respondia: matando o tempo. Você já pensou num negócio como esse? Matando o tempo. E hoje o tempo está me matando a mim. Gente, se não conseguirmos entender o propósito do Senhor, estaremos perdendo tempo valioso. Um pastor que eu conheci há muitos anos, chileno, pastor Lucas, ele falava assim: para Deus trazer eu para o mundo, estragou a vida de pelo menos 50 pessoas, para eu estar aqui. Faça as contas, seus 2 pais, seus 4 vós, pode somar, seus 16 bisavós e seus 32 tataravós. Quanto deu? 54. Deus estragou a vida de 54 pessoas para que você hoje estivesse aqui. Veja como funciona o propósito do Senhor. Gente, somos seres especiais e únicos. Todos somos diferentes. Eu e a Paty somos apaixonados olhando em pessoas. A Paty falou: a praia é gostosa. E ainda mais quando você olha para as pessoas. Todas elas são diferentes. E a gente começa a falar: qual será a história dessa pessoa? Porque todos somos diferentes. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a Polícia Federal, para nos dar, né, o registro de estrangeiro, eles pegam todas as nossas digitais. Eles sabem onde nós moramos. E somos identificados porque todas as digitais são diferentes. Sabe qual é a única coisa que nos diferencia das pessoas lá fora? Nós somos povo de Deus. Fomos escolhidos pelo Senhor. Sabe algo? Quando o inimigo, o diabo, porque, gente, eu conheço o agir maligno. Ele já me atingiu tantas vezes na minha vida, que hoje eu consigo discernir a voz dele. Consigo ver o maligno agindo contra mim, não a favor de mim. E quando ele vem para me atingir, eu sempre mostro as minhas digitais. E eu falo: eu sou de Jesus. A minha vida pertence ao Senhor. É verdade, eu sou fraco. É verdade, eu já errei no caminho. É verdade, eu já fiz decisões que, assim, não foram as melhores. Mas mesmo assim, eu sou filho de Deus. Eu sou criação de Deus. Depois de Adão, você percebe, o plano de Deus, o propósito de Deus, talvez tomou um outro rumo. Lógico, tudo estava nos planos do Senhor. É soberania de Deus. Só que Adão estragou esse nosso propósito, da maneira como era no começo. E eu falo assim, por que eu falo, talvez, nessa linha de pensamento? Porque você percebe que o homem, depois da queda, ele entrou num ciclo de despropósito. Ele sempre está num ciclo de despropósito. Antes não era assim. Adão estava no propósito do Senhor. Só que nós, como criação de Deus, eu disse, todos somos diferentes. E por isso, quando Deus nos criou, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos nova criação, somos
Vou usar uma palavra, talvez teologicamente não seja a mais correta, mas nós somos reconectados com o propósito do Senhor. Ou somos literalmente conectados com o propósito do Senhor. Diga comigo, Deus me trouxe com um propósito. Mas você está convicto desse jeito que falou? Eu quero que você olhe para mais alguém e fale assim com convicção. Fale com cara de dono. Você comprou um pedaço e fale assim para a pessoa que está do seu lado. Deus me trouxe aqui com um propósito. Pastor Cláudio, se fosse lá na Colômbia, seria como? Deus me trouxe acá. Ele sabe. Ele está ligado. Parabéns, ele está ligado. Deus me trouxe acá com um propósito. Sabe o que gosto desse salmo? Alguém mais ou menos do mesmo jeito do que o Eugene Peterson, que escreveu a Bíblia, a Mensagem. Fez uma tradução desse versículo que fala que os olhos do Senhor enxergaram Ele enquanto estava no ventre da mãe. E ele fez a tradução assim: o Senhor fez plantão por 9 meses, até eu nascer. Mas por que fez plantão? Eu vou confessar algo, talvez a Cláudia não vai gostar disso, a minha irmã. Mas sabia, e eu nunca tinha confessado isto, minha mãe teve muitos abortos, antes e depois de eu nascer, só que eu nasci. E sabe por que Deus fez plantão por 9 meses? Para que eu não escapulisse pelo vaso, lá da casa da mãe. E você pode achar engraçado, mas Deus cuidou todos os detalhes para que hoje você esteja aqui. E eu nasci porque Deus me trouxe. Sabe, hoje eu estou no Brasil. Eu não quero me alongar mais, porque eu fico emocionado com isso. Você percebe que eu estou emocionado? Eu fico apaixonado de saber que Deus tem um propósito para a minha vida. Ainda quando eu vejo na escuridão, se eu consigo enxergar a luz de Deus e entender o propósito, eu viro a chave. Gente, eu consigo virar a chave. Mas eu fico pensando hoje, vocês lembram, há 4 anos e 6 meses, que nós viemos para cá. Quando nós queríamos deixar Colômbia, nós talvez, sei lá, quantos anos, não sei se a pastora Fernanda se lembre, a gente se desconectou um tempo, assim, deixou de se ver, passou, sei lá, 2 anos, 3 anos. A primeira pessoa que eu liguei foi para o Niles. A Fernanda, quando escutou que nós viríamos para cá, né? Aí está certo, né? O Niles falou assim, a Fernanda entrou em avivamento, ela começou a dançar. Ele que falou isto, eu não estava ali no telefone. Gente, poucos meses depois, eu estava pregando aqui de novo, na comunidade videira, que nem hoje. Por isso que um lugar assim me traz tantas lembranças boas. E eu venho para pregar, e ele já tinha falado, nós vamos descer lá para o sul, numa cidade de Panambi. Nós nem sabíamos que existia essa cidade. Nem sabíamos que a videira tinha trabalho. Nós fomos amigos por anos e nunca ficamos sabendo que a videira tinha uma obra lá em Panambi. Isto no mês de maio, dia 28. Dia 2 de maio, de junho, nós estávamos lá. E voltamos para a Colômbia. 90 dias depois, eu e minha família, até com o cachorro, viemos para essa cidade. Sabe por quê? Eu não sabia, mas Deus sabia. E Ele falou, vou te levar numa cidade de alemães, e você vai abençoar a vida deles. Daí que eu falo para eles assim, para a alegria de muitos eu fiquei, para a tristeza de outros também. Mas eu fiquei, sabe por quê? Porque isso estava escrito. E 4 anos e meio depois, veio o Victor e a Cláudia. Gente, eu tenho ilustrado isto do propósito durante várias semanas.
com a vida de Abraão. Vocês lembram como chamou Deus Abraão? Vocês lembram como foi o chamado? O Senhor tinha dito a Abraão: deixa sua terra natal, seus parentes, ele morava aqui em Natal, né? Seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não sei se você concorda, mas Abraão era um cara inteligente. Sim ou não? Obrigado. O Frank era um cara inteligente? Sim ou não? Mas pense quando o Senhor... Você acha que eu fiz de bobo para estar aqui? Não, eu sou um cara inteligente. Abraão era um cara inteligente. Só que ele deixa tudo e sai num caminho desconhecido, o caminho da fé. E alguém pergunta para ele: para onde você vai? E ele disse: não sei, mas a voz que me chamou vai me guiar. Gente, a nossa vida é sobrenatural. Noé era o único maluco construindo um barco no quintal da sua casa, porque Deus falou com ele. Quando eu vejo eu e a Paty aqui, eu já vi isso numa igreja. Não sabia que... Vou começar lá na videira. Para os irmãos que fazem, né, a abertura longa. Eu fico pensando como falou Deus com Abraão. Quantos já ouviram a voz de Deus? Eu creio que Deus fala de uma maneira... Coisas do maligno. É o capeta. O diabo tem a culpa de tudo. Mas Deus fala conosco de uma maneira espiritual. Eu não sei se você já tomou susto na rua, quando você vai andando e escuta algo assim. Pode ser. E você? E tem alguém atrás de você falando pelo telefone. Você já viu um cara... Isto seria uma loucura. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Um cara falando sem fio. Na rua, pelo telefone. Só que ele está ouvindo alguém. E com Deus às vezes funciona assim. Os outros não escutam, mas nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E eu chego num ponto para encerrar, onde faço um apelo, meus queridos, para vocês entenderem a importância de obedecer essa voz que você está ouvindo. Você poderia evitar problemas, desapontamentos, frustrações, decepções, ser desiludido, ter acidentes, se você ouvisse e obedecesse a voz do Senhor. Porque essa é a nossa parte. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E ainda fala que o homem natural não consegue entender. Por isso que eu falava, o propósito tem que ser revelado. As coisas que são do Espírito. Mas o espiritual consegue entender as coisas que são do Espírito. Porque ele tem discernimento. E gente, às vezes que eu me equivoquei e paguei caro. Vou confessar algo. Foi quando eu ainda consegui ouvir a voz e não obedeci. Se eu perguntasse para o Victor: por que você está aqui, cara? Eu vejo eles, como falou Paty, hoje eles são nossos anfitriões, né? Hoje eles andam em Salvador, feira, né? Já conhecem mais do que nós que temos tempo vindo para cá. Hoje são nativos, né? Da região. Conhecem todo mundo. Até os bichos eles conhecem. É propósito de Deus. Nós como família já passamos por tantas coisas. E por isso eu creio que um cara como Abraão, esse homem merece todo o ouro da terra. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, você está entendendo o propósito revelado de Deus para a sua vida nesse tempo. Porque se você está andando pela beirada, se você não conseguiu
se conectar ao propósito de Deus. É isto o que produz todos esses sintomas que fazem você duvidar da sua existência. Mas Davi falou convicto: eu sou criação de Deus. E se Deus me criou, Ele fez com um propósito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Enquanto eu orava, conseguia ver com os olhos do Espírito tantas pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora dela, que vivem num despropósito. Pessoas valiosas, ainda pessoas que viram a luz e se desviaram. Pessoas que um dia se alegraram e serviram o Senhor, mas que hoje vivem confusas, não conseguem entender qual a direção para a sua vida. Mas Davi foi contundente. Ele conseguiu descrever de uma maneira prática como sua confiança estava no Senhor. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Davi consegue ver o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus onisciente. Ele consegue ver Deus em toda sua glória, em todo o seu esplendor. E declara uma verdade tão profunda, dizendo: eu sou criação de Deus, Deus me fez. E Ele tem um propósito para a minha vida. Eu não sei, meu querido, como você está andando, mas nós pastores temos orado para que o propósito de Deus seja revelado na tua caminhada, para que você não viva mais frustrado, desgostado, com múltiplos propósitos, para que você seja verdadeiramente pleno e viva abundantemente. E eu gostaria de fazer uma oração por aqueles que hoje entendem a importância do propósito do Senhor. Que você que está tendo uma revelação, se comprometa a se conectar com o propósito de Deus. E você, meu amigo, que quer mesmo, sem medo, sem reserva, se render a esse propósito, eu convido você para ficar em pé por um momento e vamos orar juntos. Eu vou pedir que você erga suas mãos e que hoje você reconheça o Deus Criador. Que hoje você declare: tuas mãos
me fizeram, Senhor. Que você possa dizer: Senhor, Tu me fez, Tu me fizeste, Senhor. Que você esteja convicto enquanto você levanta suas mãos, de que o propósito de Deus está acima das suas fraquezas, acima dos seus erros, dos seus pecados, de qualquer uma das suas debilidades. Que hoje você erga suas mãos e diga: Senhor, me ajude a conectar-me ao Teu propósito. Eu oro, Senhor, para que todo desígnio do maligno seja desfeito nessa hora, em nome de Jesus. Eu oro porque o propósito de Deus, Ele é eterno, e não existe propósito maligno que não seja temporário. Hoje, em nome de Jesus, todo desígnio que seja contrário ao propósito e à vontade do Senhor para cada vida neste lugar é totalmente quebrado pelo poder do Senhor. Todo despropósito que não é glorioso, que é vergonhoso, todo propósito que não é verdadeiro, que é mentiroso, o Senhor desfaz pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Tua soberania, acreditando que só o Senhor tem o poder para repreender o maligno. Nós oramos para que o Senhor venha se glorificar na nossa vida, para que o véu caia, para que todo despropósito, para que todo desgosto, para que toda inadequação, para que toda tristeza na vida, para que tudo quanto conspira, para que a vida abundante não seja vivida todos os dias, hoje, em nome de Jesus, seja desfeito pelo poder da graça do Senhor. E que o Senhor hoje venha abençoar a sua igreja, que o Senhor hoje venha encaminhá-la, que o Senhor hoje venha trazer revelação, e que essa revelação traga plenitude, traga enchimento, e que possamos ouvir a voz do Senhor pela sua palavra, nos orientando, nos dirigindo, nos dando luz para sempre caminhar no propósito do Senhor para a sua glória. E meu querido, você que não entregou sua vida para Jesus, é impossível viver com propósito, viver feliz, viver pleno, se você não entrega o seu coração para Jesus. Confie no Senhor, entregue-lhe sua vida e deixe Ele orientá-lo pelo seu Espírito. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós te louvamos. Adore o Senhor nessa hora. Erga suas mãos e louve o Senhor. Adore o Senhor com liberdade. Alegre-se no Senhor. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Alegre-se, povo de Deus, no seu fazedor. Alegre-se. Louve o Senhor. Aleluia. Aleluia, vamos louvar juntos.
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos encerrando esta celebração, essa celebração onde Deus assim trouxe ao meu coração, ao seu coração, a clareza que Deus é um Deus de propósito e o Senhor tem propósito para a minha vida e para a sua vida, certo? Quero dizer para vocês que amanhã, 12 horas e 34 minutos, teremos a live, 40 dias com Jesus, onde o pastor Niles vai estar lá, falando a respeito de mais um capítulo deste livro. E por falar no livro 40 dias com Jesus, a nossa cantina no espaço Videira Café, hoje, olha, só hoje, um livro, você adquirindo um livro 40 dias com Jesus, você terá grátis um lanche, você terá direito a um lanche completo no Videira Café. Então não fique de fora, adquira um livro para presentear alguém, quem sabe até você não tem esse livro na sua casa, Então adquira esse livro e tenha ali, se delicie com os lanches do Videira Café. Uma boa semana. Você que nos assiste aí pela internet, muito obrigado pela sua presença. Você que nos visitou aqui nessa noite também, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos e que Deus assim o abençoe a sua vida, em nome de Jesus.